Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para a galerinha aí dos anos finais, os 8º anos, tá bom? Me chamo Pedro Vitor, sou o seu professor de matemática e na aula de hoje vamos dar continuidade ao que estávamos vivenciando lá na aula passada, certo? Na semana passada, quando falamos aí de potenciação e demos início, certo, a uma aula massa sobre números muito grandes e números muito pequenos, certo? Então, vem comigo, participa aí ativamente dessa aula, que eu tenho certeza que vai ser show de bola, certo? Na aula passada a gente estava falando aí sobre potenciação, vimos aí a definição, como é que a gente faz para resolver uma potenciação, e depois falamos aí dos números muito grandes e dos números muito pequenos. Qual é a associação que existe entre esses números muito grandes ou muito pequenos com a potenciação? A gente viu que essas palavras que a gente fala, né, esses números que a gente fala, por exemplo, 7,5 bilhões de habitantes, quando a gente fala o peso, né, de um fio de cabelo, a gente fala 0,000000, e aí a gente tem como abreviar esses números, certo? Quando a gente fala aí 7,5 bilhões, né, 8 milhões, esses milhões, bilhões, a gente sabe que é uma certa quantidade aí de zeros. Para os bilhões são 9 zeros, para os milhões são 6 zeros, certo? E aí, como é que a gente faz para escrever esses nomes de uma forma mais simplificada? É isso que a gente vai tratar na aula de hoje, certo? Então, como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula através da TV, do celular ou do computador, certo? Se você já está assistindo essa aula pelo celular, show de bola, você já está aí com o seu aplicativo baixado, tá? Se você está assistindo essa aula através da TV, então baixe o aplicativo agora, tá? Billy Jean colocou aí 2 QR Codes na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, coloca na câmera e direciona para o QR Code do seu sistema operacional, seja ele o Android ou o iOS, certo? Vai para a lojinha de aplicativo, faz o download e lá no aplicativo vai pedir o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, tá? Então preenche lá, clica lá no botãozinho do 8º ano e vem participar da aula conosco, certo? Participando aí, mandando sua mensagem através do chat, certo? Outro aviso bastante importante é sobre o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, certo? Coloque lá, Educa Recife no YouTube, já vai aparecer o nosso canal. E lá, tenta salvar lá a playlist do 8º ano, onde a gente coloca as aulas não só de matemática, mas de todas as outras disciplinas por ordem cronológica, certo? E aí você vai poder acompanhar aí a nossa aula, certo? Quem está nos acompanhando hoje é a professora Nádia. Vou passar a palavrinha para ela dar as boas-vindas aí para vocês. Bom dia, gente. Cadê vocês aqui no chat, que não aparece ninguém? Hein? Dá o ar da graça aí para nós, para poder dar uma atenção, né, melhor para essa aula, tá? Bem interessante. Vamos lá? Vamos começar, Pedro. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula, certo? A gente viu aí na aula passada os números muito grandes e os números muito pequenos. E agora a gente vai começar a manipular esses números e aí é quando vocês vão começar a ver, vai começar a aparecer aí as nossas potências, beleza? Então, vamos começar a manipulação aí desses números que são números muito grandes e números que são o quê? Muito pequenos, certo? Então, observa aí que eu trouxe 2 exemplos para vocês na aula passada. O primeiro foi em relação ao YouTube, as horas de vídeos por ano, né, de forma aproximada, certo? De acordo com o cálculo que a gente fez na aula passada. E a gente viu também o tamanho do coronavírus, certo? Então, pode ver aí que a gente tem números muito grandes e temos números aí, o quê? Muito pequenos, certo? E a gente vai começar aí a fazer manipulações com esses 2 números, certo?
Então, observa aí que eu tenho esse número aí, o tamanho, né, do coronavírus, certo? E eu tenho também aquela quantidade de zeros que aparece lá nas horas de vídeos por ano que são postados lá no YouTube, certo? Então, esses zeros, certo? A gente vai fazer manipulações com eles para que a gente escreva esse número de uma forma melhor, certo? Então, observe o que é que acontece quando a gente começa a localizar esses números aí na calculadora, por exemplo, tá bom? Então, ó, eu coloquei aqui uma potência, certo? Uma potência de base 10, certo? E tenho aqui um pezinho que está se mexendo aí, certo? Então, esse pezinho aí que está se mexendo, certo? A gente vai começar a verificar o que é que acontece com esse expoente aí, que eu indiquei com a letrinha P, quando a gente começa a manipular esses números muito grandes ou muito pequenos, certo? Então, eu tenho aí uma potência de base 10, certo? E aí, a gente sabe que a cada expoente que a gente adiciona, certo? A gente vai adicionando um zero para esse número. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. 10 elevado ao cubo é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, e assim por diante, certo? Então, a gente vai ver aí o que é que acontece com a relação que existe entre essas potências de base 10 com os números, que são números muito grandes ou números muito pequenos, certo? Então, observe aí primeiro o que é que está acontecendo com esse expoente e o que é que está acontecendo com esses números, tá? Observe aqui, ó, o 100, depois do 1, ele aparece aí quantos zeros? Depois do 1, ele aparece 2 zerinhos, certo? O número 1000, tá? Depois do 1, ele aparece 3 zeros. E observe aí essas potências, tá? Ó, 10 elevado ao quadrado é 100, 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Então, a gente tem aí a seguinte relação. O valor que está no expoente significa a quantidade de zeros que vai aparecer lá no número, certo? Então, 100 mil. 100 mil é um número composto por 1, seguido aí de 5 zeros. Então, quanto é 100 mil em uma potência de base 10? Vai ser 10 elevado aí à quinta potência, certo? Então, lembra do número Google que a gente trouxe lá na aula passada, que associa, que foi a partir desse número que surgiu o nome da empresa Google, certo? Então, eu tenho aqui, ó, um 1 seguido de 100 zeros. Então, como é que eu escrevo essa potência? Vai ser 10 elevado a 100. E esse 100 é a quantidade de zeros que aparece lá no número, certo? Então, quando os números aí, eles são muito grandes, a gente vai ter aí um valorzinho para o valor de P. Quando os números eles são muito pequenos, a gente vai ter aí também um valorzinho para o valor de P, certo? Então, observa esse número que a gente tem aí, que é o número de horas de vídeo, certo? Que são postados aí por ano no YouTube. Então, observa esse zerinho, essa vírgula aqui, e ele vai começar a andar, certo? Para a esquerda. Então, a cada vez que eu ando essa vírgula para a esquerda, o expoente lá, ele aumenta um número. Então, aqui, ó, eu tinha o número 10 elevado a P. Quando eu ando uma casinha para a esquerda, o expoente fica 1. Quando eu ando outra casinha aí, o expoente fica 2. Quando eu ando outra casinha aí, o expoente fica 3. E sabe o que é que significa? Quando estou fazendo esses valores aí, eu estou separando esse número na forma de uma multiplicação desse número vezes 10 elevado a algum expoente. Por exemplo, a vírgula está aqui agora, né? Então, eu tenho 262.800 vezes 10 elevado a quanto? A terceira. Se eu ando mais uma casa, aí agora eu tenho o número 26.280 vezes 10 elevado a quarta, certo? Se eu ando mais uma casinha aí para a esquerda, eu tenho o número 2.628 vezes 10 elevado a quinta, certo? Então, para a gente verificar
essa relação aí que eu tenho, pode notar que eu fiz o seguinte, ó. Para cada vírgula que eu tenho aqui, eu retiro o número e coloco como um produto, como eu falei para você anteriormente. Então eu tenho aí, ó, que este número daqui vezes 10 dá igual às horas de vídeo lá postadas no YouTube, certo? Se eu tenho aqui, ó, V elevado a 1, eu vou ter um número. Pode notar que eu tirei 2 zeros agora e coloquei vezes 10 elevado ao quadrado, tá? Então aqui, ó, verificando, também vai dar o mesmo valor. Então, a gente está apenas escrevendo o mesmo número de uma outra forma, certo? Mas o valor que ele tem continua sendo o quê? O mesmo, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, pode notar que eu cheguei no número menorzinho aqui, ó, 262.800 vezes 10 elevado à quarta. Vai dar igual ao número de horas de vídeos postados por ano lá no YouTube. Todos esses valores aqui são iguais. Isso aqui são formas diferentes da gente escrever aí o mesmo valor, certo? Então, pode notar aí, ó, que esses zeros que foram subtraídos do valor original está como uma potência de base 10, certo? Retirei 4 zeros, eu tenho 10 elevado à quarta. Retirei 3 zeros, eu tenho 10 elevado à terceira e assim por diante. Show de bola? Vamos agora verificar o númerozinho aí da altura, tá, do coronavírus, que é um número muito pequeno, certo? Então, o que é que eu preciso fazer, tá, com esses números quando eu começo a retirar zeros? Pode notar agora que as vírgulas, elas começam a andar da esquerda para a direita, certo? Então, ó, vou tirando o zero daqui, certo? Vou tirando o zero daqui e o expoente tem que apresentar algum valor aí, certo? E pode notar que depois da igualdade eu tenho aí o mesmo valorzinho, certo? Então, qual deve ser esses valorzinhos daqui de P para que eu obtenha aí o mesmo resultado, certo? Então, quando o zero ele for à esquerda, os expoentes eles ficam negativos. Para cada zero que a gente tira, a gente coloca um expoente lá negativo, certo? Então, ó, a vírgula ela estava aqui, eu andei uma casa para a direita, certo? Andei mais outra casa para a direita e assim sucessivamente, certo? Então, toda vez que eu andar uma casinha aí para a direita, o expoente ele vai ficar o quê? Negativo, certo? Por quê, Pedro? Porque esses expoentes eles ficam negativos quando a gente faz o contrário. Ele vem através dessas frações aqui, certo? Quando eu tenho aí um décimo, como é que eu transformo um décimo em um número decimal? Pode notar que a quantidade de zeros que aparece no número, 10, 100, 1000 e assim por diante, vai ser igual à quantidade de números que aparecem depois da vírgula. Então eu tenho aqui, ó, um número zero, então eu só tenho um número depois da vírgula. Eu tenho dois números zeros no 100 e aqui eu tenho dois números depois da vírgula. Eu tenho aqui, ó, 1000, tá? Depois do 1 são 3 zeros, então eu tenho 3 números depois da vírgula. E como é que eu escrevo esses números daqui, essas frações decimais, na forma de uma potência de base 10, tá? Então eu tenho aqui, ó, que 1 sobre 10 é igual a 10 elevado a menos 1. Então a quantidade de zeros que apresenta no denominador é o valor do expoente lá negativo. Então 2 zerinhos, ó, 2 números depois da vírgula, menos 2. 3 zerinhos aqui, 1000. 3 números depois da vírgula, menos 3. E assim por diante. E pode notar que é isso que a gente faz lá no número. Quando a gente vai colocando vírgulas da esquerda para a direita, na verdade a gente está pegando esses números aí, cada vírgula a gente está dividindo aí por 10, certo? Então, a quantidade de zeros vai ser a quantidade do valor lá, certo? Do expoente. Ou você verifica a quantidade de zeros, ou você verifica a quantidade de números que apresentam depois da vírgula, tá? Que, claro, é sempre a mesma, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o valorzinho de P. Quando eu andei uma vírgula, ficou menos 1. Quando eu andar 2 casas decimais, vai ficar menos 2. Quando eu andar 3 casas decimais, vai ficar o número lá, menos 3, certo? Então, essa é a ideia
que se dá em relação aí aos números muito pequenos, tá? Já falei da diferença para vocês. Os números muito grandes não vai apresentar vírgula e depois do númerozinho, né, que apresentar lá, vai aparecer uma sequência lá de zeros. Quando tiver um número muito pequeno, vai ter lá a vírgula, certo? 0, um mói de zero e aí outro númerozinho, certo? Essa é a ideia dos números muito grandes e dos números muito pequenos. E aí, para a gente transformar esses números muito grandes ou esses números muito pequenos, certo? Em um número que vai ser multiplicado por uma potência de base 10, a gente chama isso de notação científica, certo? E como é que a gente escreve esses números muito grandes ou muito pequenos na forma de uma notação científica? Lembra do exemplo lá da aula passada, que a gente tratou aí das 60 milhões de fotos que são postadas todo dia no Instagram, certo? Todo dia, pelos seus usuários, 60 milhões de fotos elas são postadas por dia. Então eu tenho aqui, ó, o tamanho, né, do coronavírus, certo? E a forma com que você escreve a notação científica, ela é dessa forma aqui, ó. Coloquei aqui um N vezes 10 elevado a P. Esse N e esse P, eles vão representar números, certo? A gente já viu que o valorzinho de P, eles são números inteiros. Podem ser positivos ou negativos. E esse númerozinho aqui de N, Pedro, ele vai ser o quê? Esse valorzinho de N, ele vai ser um número, presta atenção, tá? Maior ou igual a 1, certo? E menor que 10. Então, ele é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Pensa comigo quais são esses números. 23 é um número menor que 10? Não. 11 é um número menor que 10? Não. 10,2 é um número menor que 10? Não. 10 é um número menor que 10? Não. Então tem que ser um número menor que 10, certo? Então 9,9, 9,95, 8,4 e de 1 para frente, certo? De 1 para maior que ele, beleza? Então o valor de N tem que estar compreendido entre esse número, tá? Entre 1 e entre 10, certo? E o valor de P são números o quê? Inteiros. Então observe esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um número aí, 60 milhões de fotos postadas por dia, certo? Então tá aí, 60 milhões, tá? Eu tenho que transformar esse número em um número maior ou igual que 1 e menor que 10. Então como é que eu faço isso, Pedro? Vê, acompanha aqui, ó. A vírgula está aqui. Como ele é um número muito grande, para cada casa decimal que eu ando aí para a esquerda, vou aumentar o expoente aqui positivo, beleza? Então 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Observa que esse número que está aqui, ó, antes da vírgula, é a parte inteira, certo? Então que número é esse aqui? 600. 600 vezes 10 elevado à quinta. 600 é um número menor que 10? Não. Então, enquanto não for um número menor que 10, você vai continuar andando as casas para a esquerda, sacou? Então eu tenho aqui, ó, se eu andar mais uma, vezes 10 elevado à sexta. Que número é esse aqui? 60. 60 é um número menor que 10? Não. Se eu andar mais uma casinha, eu encontro 6. 6 é um número menor que 10? Show de bola. Então eu tenho aqui, ó, que 60 milhões é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado à sétima potência. E claro, esses zeros aqui todinhos, certo? Depois da vírgula, ele não tem valor algum, tá bom? Então você pode escrever aí, ó, 6 vezes 10 elevado a 7. Então, a quantidade aproximada, claro, né, de vídeos, certo? E fotos que são postados por dia no Instagram, tá? É igual a 60 milhões, que transformando aí em notação científica, vai ser 6 vezes 10 elevado a 7. Tá vendo que a gente escreveu isso aqui, um número bem menorzinho, que tá grande aí é o sinal de vezes, tá? Mas eu tenho um número aí bem pequenininho em relação aos 60 milhões cheio de zeros, certo? Observe agora o tamanho do coronavírus, tá? Eu tenho aí, ó, 0,1 mói de zero e lá no final tem um 5.
Então, eu tenho que escrever esse número aqui, de modo que esse valorzinho aí seja um número maior ou igual que 1 e menor que 10, certo? Pode notar que 0,5, 0,25, 0,1 são números menores que 1, certo? Então, para cada casa decimal que eu vou andando aqui, da esquerda para a direita, o expoente ele vai ficando negativo, beleza? Então, ó, opa, ficou negativo, menos 2, outro toquezinho, menos 3, mais uma casa decimal, menos 4, mais outra casa decimal, menos 5. Qual é o número que eu tenho aqui? Eu tenho 0,0005. Esse número ele é um número menor que 1, certo? Então eu preciso dar mais outra casinha, 6. Eu tenho agora 0,005, continua menor que 1. Mais uma casinha decimal, 0,05. Isso aí tu já está ligado que é 5 centavos, né? Então, um número menor que R$1, por exemplo. Aqui, ó, 0,5. É um número maior que 1? Não. Então, eu preciso andar outra casa decimal ainda, chegando aqui no número 5, certo? Então, o tamanho aí do coronavírus, escrito na forma de uma notação científica, certo? Esse zero à esquerda aí a gente pode eliminar tudinho, certo? Vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 9. Então, transformamos aí números muito grandes e números muito pequenos, certo? Na forma de quê? De notação científica, certo? Então, olha a diferença aí. No quadro já dá para ver, né? Era para ter colocado um sinal de vezes menorzinho, né? Porque você pode estar achando ainda que o número escrito em notação científica também está grande. Mas não. Ó, tenho aqui, ó, o tamanho do coronavírus escrito na forma de notação científica. N, que é um número maior ou igual que 1 e menor que 10, certo? E o expoente aqui, que é um número inteiro, tá? Lembra lá o que é número inteiro, né? São os números positivos e os números negativos, certo? Então, vivenciamos hoje essa parte aí de transformação, certo? De um número aí decimal, que é um número muito pequeno, ou de um número que é muito grande, transformando ele em uma notação científica. Notação científica é um número que você vai escrever, certo? Que vai ser uma potência de base 10, certo? E o produto que você vai multiplicar por ele, o valorzinho, tem que ser um número aí que seja menor, tá? Que 10 e maior ou igual que 1, tá bom? Vou passar a palavrinha aqui para a professora Nádia, para ela se despedir aí de vocês, tá? E a gente nos encontramos aí na nossa próxima aula. Gente, vamos acordar, né? E assistir a aula. Ninguém apareceu no chat hoje, Pedro. Acredita? Ninguém para perguntar nada. E aí? Então, vocês têm que estudar, praticar. Esse assunto é bem interessante, mas você precisa praticar. Tá certo, Pedro? Então é isso, pessoal. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.